Meus queridos, vamos falar hoje sobre Gari. Tá vindo uma sessão de fundos imobiliários aí, né? Só vídeo de fundo imobiliário essa semana. O pau tá quebrando nos fundos imobiliários, hein? Depois que as ações subiram, agora nós estamos vendo as coisas acontecerem nos fundos imobiliários. Olha só o que aconteceu com o nosso famoso Gari. O queridinho que ficou famoso pra caramba quando se desdobrou, né? Era Galg na época. E olha só o que aconteceu. Chegou a custar aqui seus 9,24. De lá pra cá já caiu 10%. Queda de 10% em fundo imobiliário não é comum, tá, galera? Queda de 10% em fundo imobiliário, principalmente quando o IFIX não cai 10%, a gente pega aqui o mesmo período, o IFIX subiu 10%, enquanto o Gari caiu 10%. Então, ou aqui estamos diante de uma clara oportunidade, ou estamos diante de uma clara armadilha. E caiu porque é ruim mesmo. Tá? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo com o Gari, a gente precisa ter clareza sobre a parte qualitativa e entender se isso aqui é medo de mercado ou se não é. A gente vai ler então o relatório do Gari, vamos fazer aquela destrinchada que vocês gostam pra caramba. Inclusive, no caso do Gari, a gente vai até fazer algo melhor. A gente vai voltar a alguns fatos relevantes pra vocês entenderem o que veio acontecendo com o Gari desde novembro do ano passado pra cá, porque realmente foi muito movimentado e uma das quedas que aconteceu foi justamente por conta dessa mudança de fundamento aí, né, teórico, que o pessoal conseguiu enxergar, ou pelo menos visualizou que seria uma mudança de fundamento dentro do próprio fundo, tá? Então, vamos entender o que tá acontecendo com o Gari. Primeiro, você não tem tempo infinito. Concorda comigo que você não tem tempo infinito? Eu também não tenho tempo infinito. Isso porque eu trabalho com isso. Eu trabalho gravando vídeos sobre investimento, trabalho gravando vídeos sobre fundo imobiliário, sobre ação. Eu mesmo assim eu vou ter que escolher qual é o fundo imobiliário que eu vou ler. Então, antes de vir aqui gravar esse vídeo do Gari, eu tive que escolher entre Gari, TRXF, todos aí que estão, né, o RBVA, o HGR, eu tive que escolher entre esses fundos de renda urbana, principalmente depois do caso do Pão de Açúcar, que a gente vai comentar aqui, tive que escolher qual que é. E como que você escolhe? Você tem que passar por uma prioridade, né? Você não tem tempo infinito, você tem que ler o que teoricamente está em maior oportunidade. E aí eu sempre uso o rank da Ward. Aqui você consegue ver o rank através do método 2 em 1, né? Então tem um método 2 em 1 trabalhando aqui por trás dessas informações, e aqui você consegue selecionar os setores, né? Então, como a gente está falando do Gari, o setor de renda urbana, basicamente 80%, hoje 70% do Gari é renda urbana. Então aqui na parte de renda urbana você consegue perceber que o Gari é o mais descontado, tá no rank 1. O rank do método 2 em 1, ele vai do topo, o rank 1 é o mais descontado, que tá pagando mais, né? Então aquele que tem, em teoria, a maior oportunidade. Não é só pra você olhar isso aqui e sair comprando, não. Isso aqui só quer dizer que a Ward tá gritando pra você assim, ô, seu sem vergonha, vai lá ler esse relatório, meu amigo, porque se isso aqui for uma oportunidade, você tem que comprar logo. Ou então, talvez seja uma armadilha, mas comece a ler por este, porque a análise qualitativa nunca será secundária. A análise qualitativa sempre será a primária. A quantitativa serve para você economizar tempo. A qualitativa serve para você confirmar a quantitativa e falar assim, pô, tá bom mesmo, então agora eu posso comprar, entende? Então aqui o vídeo não tá saindo TRXF, porque não vale a pena sair vídeo do TRXF agora. Talvez eu grave uma live para os alunos do TRXF. Inclusive a live vai ser hoje do método 2 em 1. Se você quiser participar dessa live, inclusive, dá pra você assinar o método 2 em 1, entrar, assistir a live, você tem 7 dias de garantia lá se você não quiser continuar no método 2 em 1. E sendo bem sincero, não faz sentido você pedir esse reembolso, que é o melhor custo de fundos imobiliários do planeta, é o preço mais barato que tem, porque os outros aí você vai comprar tudo 1.000 pila pra cima, muito mais aulas, muito mais profundo, e ainda tem as lives mensais comigo, né? Então, provavelmente a gente vai ler sobre TRXF na live. Então, aqui faz sentido a gente falar sobre o Gari, beleza? Então vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar aqui e vou análise avançada, que eu quero dar uma olhada nos indicadores do Gari, né? Então, vamos ver, porque aqui na parte do ranking você só consegue ver a cotação atual, o dividend yield e o VP do fundo, né? Então, realmente, descontado pra caramba, muito mais descontado que todos os outros e pagando um yield alto pra caramba. Na análise avançada, se a gente tira, eu sempre gosto de olhar aqui a cotação máxima e mínima dos fundos imobiliários, só que aqui você tem que tirar o ajuste, porque o ajuste é contando com os dividendos. Então, tirando o ajuste, você consegue ver qual é a cotação real de variação. Você vê que a cotação nos últimos 12 meses, há 12 meses atrás, estava 8,13, mais ou menos ali naquela época que os fundos imobiliários estavam muito descontados, hein? E vocês falando, pô, o fundo imobiliário já subiu, não vale mais a pena, não sei o quê. Estamos aqui muito próximo da época que o Gari estava muito descontado, muito descontado. E a máxima foi 9,24 nos últimos 12 meses, né? Dá pra você fazer essa experiência aí com vários e vários anos, né? Então aqui há 5 anos, a cotação estava 11,40, 5 anos atrás, a mínima foi 7,80 e a máxima foi 11,40. Pontos interessantes, vacância 0%, alavancagem bruta 1,92%,
taxa de administração para uma gestão ativa, as gestões mais ativas que eu conheço, assim, devido ao seu tamanho. Porque os fundos imobiliários menores, eles precisam ser mais ativos, eles precisam ser mais sofisticados, eles precisam ser mais inteligentes que os fundos imobiliários grandão, você concorda comigo? Imagina Gari, GGRC, esses fundos que são menores, que estão tentando crescer. Imagina que se eles fizessem a mesma coisa que o HGLG faz, só compra imóvel top, com inquilino bom, paga lá o preço caro, vai pagar, ficar com um cap rate de 8 mesmo. Imagina, se eles fizessem isso, eles seriam minis HGLG. Aí você que é cotista, você que é investidor, você vai comprar HGLG, que é muito mais diversificado, muito mais poderoso, ou o pequenininho? É óbvio que a gente vai tudo para HGLG. Então é óbvio também que o Gari, que o GGRC, que esses fundos menores, eu tô usando esses dois porque são os dois principais aí de gestão ativa, na minha opinião. Os caras são bem ativos mesmo, né? E engraçado que os dois gestores chamam Pedro, né? Do GGRC é Pedro, do Gari também é Pedro. Então os caras, eles têm que bancar de esperto mesmo. Então os caras têm que criar lá, por exemplo, no caso do GGRC, né? O primeiro a utilizar isso de maneira bem recorrente. Compra através de cotas, que aí ele compra sem ficar alavancado. Ele consegue fazer negociações melhores, não paga ITBI, não paga nada. Faz várias otimizações tributárias. Aí aqui do lado do Gari, os caras criaram uma técnica de comprar através de fundos, né? Então tem fundos abaixo do Gari. E aí, pra você não pagar ITBI, otimização tributária, enfim, né? Então cada um vai usando a sua sofisticação necessária para tentar aumentar a rentabilidade do fundo. Porque eu quero comprar um galpão que tenha qualidade, mas eu quero que tenha um cap rate mais alto do que o HGLG, do que o KNRI, porque senão não faz sentido. Eu vou lá pros grandão, não faz sentido eu ficar nesse menor, né? Apesar de que hoje, né, graças a Deus, os fundos imobiliários estão grandes e a gente tá falando que um fundo imobiliário de 2,7 bi é um pouco menor, né? Porque realmente hoje é um pouco menor, mas 2,7 bi era HGLG, um dos maiores, a IBTLG, um dos maiores, lá em 2019. Então, graças a Deus, os fundos imobiliários estão evoluindo pra caramba. Inclusive, o Gari não é realmente um relatório tão simplesinho de você analisar, até porque quando você olha no portfólio pelo informe trimestral, você vai ver que ele tem um baita caixa, a gente vai entender o porquê que ele tem esse baita caixa. Ele tem 17% em imóveis só e o resto é tudo fundo imobiliário. Você vai falar assim, pô, então ele é um FOF. Não, é porque a estrutura sofisticada que eles criaram, eles compram os imóveis através de FIs. Então eles detêm todo o FI e aí o imóvel que tá dentro desse FI é deles, indiretamente. Se você compra todas as cotas do Gari, tudo que tem dentro do Gari vai ser seu. A mesma coisa o Gari faz, ele compra todas as cotas dentro de um fundo imobiliário para poder ficar com todos os imóveis dele. A gente consegue ver aqui que o histórico de VP do fundo em 2021 era 1,3, 1,1, 0,94, 0,91. 2024 foi o momento que ele mais ficou descontado ali no finalzinho de novembro, né? 0,96 e 0,87. Percebe que o valor patrimonial por cota do Gari subiu. Então hoje a gente tem aí o valor patrimonial por cota dele de 9,52. Deu uma aumentadinha no valor patrimonial por cota, por reavaliação patrimonial mesmo dos imóveis, tá? Patrimônio líquido veio subindo, né? Você viu aqui o crescimento do Gari, né? Um crescimento que foi um pouco mais lento do que os outros fundos, mas foi um crescimento muito estratégico, então não é crescer a qualquer custo, mas crescer de maneira saudável, né? Esses dias eu estava conversando com um dos gestores e o cara falou assim, ó, e foi batata, é verdade. De nada adianta o seu primeiro fundo a bater 10 bilhão de patrimônio se eu é 10 bilhão de qualquer jeito, é 10 bilhão com um cap rate de 5. É melhor eu bater 2 bilhões com um cap rate de 10, se for otimizado, se for legal, se for sem tanta alavancagem, né? Então, crescer com qualidade. Eles não estão preocupados em crescer a qualquer custo, eles querem crescer de maneira saudável, né? Isso é muito legal. É um fundo que, historicamente, ele bate o IFIX, mas olha que interessante, né? Ele vem batendo o IFIX desde lá de mês 8 de 2024, estava sempre acima do IFIX, e agora com essa queda, ele perdeu pro IFIX. Justamente aquilo que eu te mostrei no início, o Gari caindo 10% nos últimos 6 meses, e o IFIX subindo 10% nos últimos 6 meses. Por isso que hoje ele tá perdendo do IFIX, né? Talvez seja uma oportunidade nesse momento, a gente vai ler os relatórios. Então aqui agora, lá em cima, aqui na Word você consegue clicar nessa parte de documentos, né? Só existe aqui na Word essa parte de documentos, bem, isso aqui ficou top demais. E aí você consegue ver de maneira organizada todos os documentos disponibilizados do Gari para a CVM. Então o Gari disponibiliza lá na CVM, já aparece aqui na Word, inclusive você consegue configurar notificações para chegar aí no seu WhatsApp. E aí aqui a gente tem os últimos relatórios gerenciais, os fatos relevantes, os informes mensais, trimestrais, a gente vai usar bastante documento aqui no Gari, tá? Então você aí que está pensando que esse vídeo vai ser um vídeo curto, não, vai ser um vídeo completo, te ensinando tudo que você precisa saber sobre o Gari, para você ser ajudado na sua tomada de decisão, porque nada do que eu vou falar aqui é dica de investimento, nada do que eu vou falar aqui, apesar de eu poder te dar dica de investimento, tá? Mas nada do que eu vou falar aqui é para você usar como decisão de compra ou não, é justamente pra você aprender a analisar, fazer a mesma coisa. É óbvio que eu nunca vou comprar um ativo ruim, na minha opinião, né? Então não tem como eu ser hipócrita de dizer, pô, eu tô comprando BB Seguridade, mas não é pra você comprar não, né? Então, que você seja maduro o suficiente para você conseguir
conseguir aprender a fazer as coisas, aprender a analisar, porque senão você vai se tornar dependente o tempo todo, você vai ficar sempre esperando o vídeo, seja meu, seja de qualquer pessoa, seja de casa de análise, seja do consultor, pra você conseguir tomar essas decisões. E aí, ó, meu amigo, é questão de tempo pra você se lascar. Se você é dependente, é questão de tempo pra você se lascar. Escuta o que eu tô te falando. Não seja dependente. Invista seu dinheiro de maneira consciente, com conhecimento. Então, a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é pegar os fatos relevantes desde a última abertura de assembleia, tá? Então, a assembleia para emissão de cotas. Vamos pegar todos os fatos relevantes depois da última emissão de cotas. E aí a gente vai caminhando aqui com quais foram os passos que o Gary foi dando. Porque uma coisa muito importante para você analisar uma gestão, que o que manda no fundo é a gestão. O cara pode ter imóveis muito bons, mas se a gestão for muito ruim, ele acaba com a rentabilidade dos imóveis. Infelizmente, ele vende mais barato, ele faz alavancagem, consumo. Enfim, a gestão tem que ser boa, você tem que confiar na gestão. Então a gente tem que ver se o Pedro, se o Gustavo, se o pessoal ali do Gary, né? Tem mais um lá que eu esqueci, o sócio fundador, o nome, desculpa aí. Mas a gente tem que ver se eles estão fazendo um bom trabalho. E aí, pra isso, a gente tem que ver a tomada de decisão que os caras estão tomando. Você nem sempre vai concordar com tudo que os gestores fazem, até porque você não consegue ler o que tá dentro da mente do gestor. Mas com certeza dá pra você julgar se pelo menos faz sentido ou não. Tá? Então, vamos entrar aqui no primeiro fato relevante. Este fato relevante aqui foi no dia 8 de setembro. Então a gente vai caminhar de 8 de setembro pra frente, beleza? 8 de setembro pra frente. Já dá aí 6 meses, já dá pra ter uma noção do que os caras estão fazendo. Na mentoria, normalmente, quando eu quero pegar um fundo que a galera pouco conhece ou que tem muita movimentação, por exemplo, no GGRC eu fiz isso. A gente leu fato relevante dos últimos 2 anos, que aí você tem noção direitinho. Como que eu avalio gestora, Léo? Não tem um ranking de analisar a gestora? Pois é assim que você analisa a gestora. Ver o que os caras estão fazendo. Vai dar trabalho? Vai. Mas se investir fosse fácil, todo mundo investia de maneira profissional. Não é assim que funciona. Você tem a chance de aprender a investir de maneira profissional. Então presta atenção nesse trem aqui. Em setembro, o Gary fez uma compra. Ele comprou 2 imóveis no Rio Grande do Sul, atualmente locados pela importadora e exportadora de cereais, a Desco. Tá? Então, a Desco realmente é muito conhecida aqui no Rio Grande do Sul. Talvez aí quem é do Rio Grande do Sul deve conhecer a Desco. Quem não é do Rio Grande do Sul não deve conhecer. E aí, essa compra foi feita no contrato de locação atípico. Tá aqui, ó, modalidade atípica, que é o forte desses fundos menores, né? Porque quando o fundo é menor, ele tá preocupado em crescer. Para ele crescer, ele tem que alavancar ou subscrever. Para ele alavancar, ele precisa ter segurança na alavancagem. Como que eu tenho segurança na alavancagem? Os contratos têm que ser longos, duradouros, com multas gigantescas, porque se o inquilino vacilar, eu consigo cobrar dele alguma coisa, pelo menos, né? Então eu não fico totalmente na mão. O contrato típico, ele tem um pouquinho mais de risco. Então o imóvel tem que ser muito bom, eu não posso comprar qualquer imóvel. Na fase de crescimento, eu não vou conseguir comprar sempre o melhor imóvel, na melhor localização possível, eu tenho que ir galgando passos e degraus, né? Então o contrato atípico, 180 meses, 15 anos, reajustados anualmente pelo IPCA. A operação foi um cap rate de 10,20. Tem muita gente que tá mal acostumada com os fundos imobiliários, principalmente porque eu tenho uma taxa Selic hoje de 15%, e aí a maior parte das pessoas começaram a investir em fundos imobiliários ali em 2021, 2022, não tava no mercado lá em 2015, 2016, né, pra ver como é que era, em 2019, antes da pandemia, ninguém tava lá. HGLG, pra você ter noção, todo mundo louco pra comprar, e ele pagava 5% de dividend yield. Hoje tá pagando 9, 10 e ninguém tá querendo saber, porque tá todo mundo mal acostumado. E é o ciclo de mercado imobiliário agora, né, taxa Selic alta, realmente é difícil um imóvel bater 15% de cap rate. Um imóvel, fica complicado mesmo, mas um cap rate de 10,2 é muito alto, galera. A média é em torno de 7,9, tá? 7,9, que é a média padrão alta, quando a gestão tá fazendo muito bem as compras. Então, 10 e 20 é realmente um cap rate alto, né? Então, você sempre tem que ficar atento com os cap rate para ver se os caras não estão comprando a qualquer preço. Porque o cap rate nada mais é do que o rendimento da receita imobiliária do ano dividido pelo preço que eu paguei. Quanto maior é o cap rate, significa que é mais receita sobre o que eu paguei. Se eu pago muito caro, o cap rate abaixa. Se eu pago barato, mas o imóvel é ruim e tem pouca receita, o cap rate abaixa. Se eu pago barato, o imóvel é bom e rende muito, aí o cap rate é alto, entende? Então, eu tenho que comprar obrigatoriamente um imóvel que tem uma receita legal e pagar barato nele para eu ter um cap rate dessa magnitude aqui de 10%, tá? Foi feita a aquisição de 32 milhões e foram pagos via recursos próprios em cotas de fundo. Lembra lá da estratégia de GRC e de vários outros, BTLG, XPLG, Gary agora, né, também estava fazendo isso, que é comprar imóveis através de troca de cotas. Quando a cota vai ficando mais líquida, tem mais poder de barganha e você pode, ao invés de entregar dinheiro, entregar cotas. Então aqui ele comprou através de cotas e isso faz com que o fundo adquira imóveis sem alavancagem.
Isso é muito bom. A gente vai chegar nesse ponto da alavancagem do Gary e a gente vai falar sobre o possível crescimento do Gary, hein? Calma que a gente vai chegar nisso. Então, compramos ali 2 imóveis, né? Lojas mesmo. Lembra que o fundo, quando ele chamava Galg, ele era especificamente logístico, aí ele se transformou em Gary, e Gary não vem de renda urbana. Gary vem de real estate, ou seja, qualquer coisa que seja imóvel. Então, quando trocou de logístico para Gary, todo mundo pensou que ia virar logístico e renda urbana, porque fez as compras lá das lojas do Grupo Mateus, do Pão de Açúcar, né? Mas não, o RE não é de renda urbana, é de real estate, ou seja, imóvel. O cara pode comprar se quiser um shopping, tá dentro da política de investimento. No caso aqui, tá comprando mais renda urbana, né? Beleza, passamos por isso aqui, compra boa, beleza? Compra boa. Próximo, em continuidade com o fato relevante divulgado no dia 19 de agosto de 2025, o fundo concluiu em outubro de 2025 a transação do cumprimento de venda. Eles venderam, venda de 10 imóveis, de 10 lojas de propriedade do FII Artemis 22. O FII Artemis 22 é dele, eu já vou te mostrar um organograma aqui. Então, o FII Artemis é dele, dentro desse FII Artemis tinha todas as lojas do Grupo Pão de Açúcar, do Grupo Mateus, né? Todas não, mas a maior parte das lojas, e ele foi lá e vendeu 10 dessas lojas. Então, ele comprou essas lojas em um momento oportuno e agora vendeu. E ele vendeu isso aqui com lucro. Olha aqui, isso aqui que é gestão ativa. Compra no momento oportuno, vende quando tem lucro, tá? Vende quando tem lucro. Então, aqui, a conclusão da operação apurou aproximadamente 145 milhões de lucro e um retorno equivalente a IPCA mais 18. Eu tenho certeza absoluta. Isso aqui é porque quando a galera começa a falar sobre fundo imobiliário, tem muita gente que investe em ação e gosta só de ação e vai falar de fundo imobiliário e fala um monte de abobrinha, falando que fundo imobiliário não tem rentabilidade, não sei o quê. Não tem rentabilidade se o cara não sabe olhar, não sabe calcular a rentabilidade, não sabe qual que é o propósito do fundo imobiliário. Pô, tem muita gente, eu tenho certeza absoluta que tem muita gente profissional, tem analista de mercado. Olha a ousadia que eu tô usando aqui nessa frase. Tem analista de mercado certificado CNPI que faz relatório para você ler que não consegue uma rentabilidade dessa em ação. Fui ousado? Não consegue, não consegue. IPCA mais 18 tem muita gente que não consegue. É óbvio que, não tô generalizando aqui, as ações elas são feitas para poder render mais do que fundo imobiliário mesmo. Porque senão só existia fundo imobiliário e não existia ação. Inclusive a minha rentabilidade na minha carteira de ações é maior do que a minha rentabilidade na minha carteira de fundos imobiliários. Esse é o propósito das ações. Mas eu tô te dizendo é que não caia na nadainha de que fundo imobiliário não rende, tá? IPCA mais 18 ao ano, meu amigo, não é pouco não. Essa liquidação implicou em uma baixa aproximadamente, inclusive, de 356 milhões de obrigação financeira. Então, ele vendeu os imóveis a 485 milhões, teve 145 milhões de lucro, e como ele vendeu, os imóveis ainda estavam com dívida, ele vendeu junto com a dívida. E aí, saiu dívida do portfólio dele de 356 milhões. Então, foi muito bom, né? Diminuiu a alavancagem. O pagamento desta venda, que foi gigantesca, será realizado de forma parcelada, entre 24 e 60 meses, o que contribui para a estabilidade da distribuição do rendimento, reduz a volatilidade da cota e auxilia o gestor a tranquilizar os investidores, né? Porque se ele recebesse essa bolada tudo de uma vez, por obrigatoriedade, ele ia ter que distribuir 95% do lucro oferido no semestre. Então, se ele recebesse tudo de uma vez, até para poder facilitar a compra para o comprador também, né? Mas se ele recebesse tudo de uma vez, ele ia ter que distribuir tudo. E aí ele ia distribuir muito, ou ia ter que fazer uma assembleia pedindo para não distribuir, ninguém ia gostar, não sei o que e tal. Então, se ele recebe de maneira parcelada, ele vai pagando aos cotistas de maneira parcelada também. Isso ajuda o fluxo de caixa do fundo, ajuda a previsibilidade de dividendos. Então, é bom para os dois, tá? É bom para os dois. Aqui teve mais um detalhe nessa transação. Isso aqui vem da sofisticação das negociações da gestão. Isso aqui poderia acabar aqui a negociação. Mas no caso do Gary, ele ainda colocou como detentor de cotas subordinadas desta negociação. Então, o XPRI comprou esses 10 imóveis e dividiu as cotas em cotas sênior e subordinada. A sênior ficou para o XPRI e o Gary ficou com as cotas subordinadas. Por que ele fez isso? Porque ele disse o seguinte, pô, eu comprei os imóveis, vendi agora bem mais valorizados, mas eu acredito que passando mais alguns anos vai valorizar mais. Só que para mim fazia sentido vender agora, porque eu já ia captar um lucro muito bom. Talvez eu não tivesse essa oportunidade posteriormente tão boa, neste momento tão bom, onde o caixa é tão importante, eu precisava desse caixa. Então fez sentido para mim vender agora, mas eu vou ficar com cotas subordinadas, porque se lá na frente o XPRI vender esses imóveis mais valorizados ainda, eu ainda consigo mais um ganho sobre esses imóveis. Que aqui eles estão expectando um ganho de mais 40 milhões. Então, top, né? Muito bom. A transação teve um impacto positivo de 68 milhões no valor patrimonial, 31 centavos por cota. Então, outra negociação boa. Duas negociações que a gente viu até agora que foram negociações boas, né? Negociações, a primeira pequenininha, essa muito grande, e as duas foram muito bem acertadas. Aqui mostra todas as lojas que venderam, né? Então, venderam aí algumas do Grupo Pão de Açúcar e várias do Grupo Mateus. Foram 4 do Grupo Pão de Açúcar e 6 do Grupo Mateus. O Gary, depois dessa venda, ficou com 31 imóveis, 2 tipologias, né? Tinha logística e renda urbana.
urbana, é 71% renda urbana, 29% logístico, isso depois da venda, tá? Depois aconteceu outras compras e a gente vai ver como que o GARI está hoje no relatório gerencial de hoje. Tô até com medo de quantos minutos vai dar esse vídeo aqui, mas vai ser completo. Então aqui temos os principais inquilinos, o Carrefour, Abate, o Grupo Mateus, GPA, Almanara, Desco, enfim. Então, depois dessa negociação, ele ficou com 991 milhões em caixa e as obrigações totais dele são 12 mais 53 mais 51, tarará, 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 deu aí, então, uma alavancagem líquida de -6. Alavancagem líquida de -6 significa que ele tem mais caixa do que dívida. Alavancagem bruta é outra coisa. Alavancagem bruta eu olho o tanto de coisa que eu devo dividido pelo meu ativo total. Alavancagem bruta é positiva, porque ele deve alguma coisa. Mas a alavancagem líquida, que é a forma que ele está olhando aqui, que é o quanto que eu devo, tirando as minhas disponibilidades, como eu tenho mais disponibilidade, é como se fosse uma dívida líquida sobre EBITDA negativa, beleza? Então vamos pro próximo. Depois, lá no dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, os caras trabalhando, hein? Um dia depois do Natal, o que aconteceu? O fundo concluiu a aquisição do Parque Logístico Confins. Então, lá em Minas Gerais, hein? A compra foi de 86 milhões e foi paga majoritariamente na integralização de cotas do GARI 11. Então, perceba, aqui ele comprou com cota cap rate de 10%. Isso é bom, porque normalmente quando compra com cota, você tem que pagar mais caro. Mesmo pagando mais caro, cap rate bom. Aqui ele vendeu e conseguiu um rendimento aí de PCA mais 18. Bom também. Aqui ele comprou de novo com cotas e cap rate de 10% nos próximos 60 meses. Então, bom também. Os inquilinos são de primeira linha, Mercado Livre, Três Corações, Vale do Rio Doce. Então, realmente, bons inquilinos. Muito próximo do município de Belo Horizonte, muito próximo também do aeroporto. Então, realmente, esse aqui foi um daqueles imóveis que tem bons inquilinos, boa localização, que não vai ter tanto problema assim para alugar caso tenha alguma vacância, né? Então, aqui tá ok. A única diferença nesta negociação aqui é que olha só, o fundo fez a sua primeira entrada em ativos especulativos com contratos típicos de locação. Então, de lá, desde o início do fundo até hoje, teoricamente, só contrato atípico. Quando tem multa, é multa remanescente dos anos que teria de contrato, 15, 30 anos de locação. Aqui, esse foi o primeiro imóvel, que aí já começou a gerar um burburinho aí no GARI. Ah, mas aí estão... Aí não, mas eu não gostei. Contrato típico, que tem uma duração mais curta, a multa é muito inferior, varia de 3, 6, 12 meses, depende do contrato, mas não é remanescente, então é uma multa mais tranquila. E o pessoal ficou brabo já com o GARI. Calma. Deixa eu explicar pra vocês. Contrato típico é bom pra imóvel bem localizado e muito bom para inquilino bom também. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Quando eu faço um contrato atípico, eu não posso fazer reajuste de aluguel. Então, imagina que o aluguel por metro quadrado que eu aluguei para um cara lá no contrato atípico para 30 anos foi de R$20 por metro quadrado. Todo ano eu vou reajustar pela inflação. Então vai subir de 20 para 21, 22, 23... 24. E isso durante 30 anos. Vai ficar travado nisso. R$20 mais inflação por ano. Isso é o contrato atípico. Dá segurança? Dá segurança. É 30 anos com multa remanescente. Então, tudo certo. Só que no contrato típico, quando o imóvel é muito bem localizado, ele tende a ter uma valorização maior. Você concorda comigo? Se tá lá no centro lá, onde precisa pra caramba de galpão logístico em Belo Horizonte, tende-se a valorizar mais rápido. Então, ele pode começar contratando lá R$20 por metro quadrado, mas aí construíram-se novos galpões e a prática dos aluguéis dos novos galpões está de R$28. Se ele só ajustar pelo IPCA, vai ir de 20 para 21, mas todo mundo tá alugando a 28. Aí passa outro ano, agora vai subir de 21 para 22, todo mundo tá alugando por 30. Aí vai subir agora para 23, todo mundo para 35. Percebe? Tem um descasamento de valorização, porque eu travei o meu contrato atípico, eu não posso fazer reajuste. Só posso reajustar pelo IPCA, mas eu não posso fazer revisão contratual do metro quadrado que eu vou cobrar. Quando eu faço típico, qual que é o risco que eu tenho? Eu tenho multas menores e eu tenho um tempo de contrato mais curto. Mas qual que é a vantagem que eu tenho? Eu posso reajustar o metro quadrado que eu tô cobrando de aluguel. E por que eu corro esse risco? Porque se o imóvel é muito bom mesmo, muito bom mesmo, e bem localizado, você percebe que se tá vencendo em 3 ou 5 ou 10 anos não vai fazer diferença, porque se o imóvel é muito bem localizado, o cara que tá lá não vai querer sair, ou se ele sair, vai ter outros querendo entrar. Então não tem problema o contrato ser curto. E segundo, não tem problema ter multa curta, multa de 6 meses, 12 meses. Se o lugar é bom, o imóvel é top, saiu o cara, ele paga multa de 6 meses, antes de acabar a multa eu coloquei de novo. Então eu uso o benefício de poder reajustar o metro quadrado para poder ganhar mais, o cap rate aumentar, né?
usufruir o máximo daquele imóvel, tirar o suco do imóvel de verdade, né? Todo o potencial que ele tem de remuneração, eu tiro dele, sem ficar travado no contrato atípico. Ah, Léo, então o contrato atípico é ruim? Não, não é que é ruim, ele serve seu propósito também. Mas sempre quando o imóvel é muito, muito, muito bom, e eu tenho confiança nisso, eu faço contrato típico. Então isso aqui não é uma decisão ruim, é uma decisão acertada. Todo fundo imobiliário precisa passar pelo teste do imóvel. Quando o Mercado Livre sair, se um dia sair, ou quando vencer o contrato, vamos ver se ele vai ficar mais. Quando ele sair, quanto tempo demora para colocar? Isso vai acontecer em algum momento nos fundos imobiliários, porque vocês são muito jovens, eu também sou muito jovem no fundo imobiliário, mas já vi passando por alguns momentos desse, de estresse, né? Lá em 2019 já estudava sobre fundos imobiliários. Então, eu já vi passando por alguns momentos de estresse, quando os imóveis são testados. Pô, ficou inadimplente, eu tirei o inquilino, quanto tempo demorou para entrar outro? Se o imóvel é bom mesmo, é rápido. Se o imóvel é ruim, vai ficar lá 18 meses alugado. E aí você tem a certeza se o imóvel é bom ou não, entende? Tem que ter teste, não tem jeito. E para passar o teste, precisa acontecer um evento, né? E aí é normal. Você acha que você vai investir 30 anos no Gari e nunca nenhum inquilino vai sair? Você acha que você vai investir 50 anos no GGRC e nunca ninguém vai sair, nunca ninguém vai ficar inadimplente? Isso aí é uma visão meio deturpada, né? E não tem gestão que consiga fazer isso. Vamos pro próximo, não terminei esse trem aqui, né? Isso aqui foi o que gerou burburinho. Esse aqui foi coisa de louco, né? O desconhecimento e às vezes o medo. Às vezes não é nem desconhecimento, mas às vezes o medo te trava demais, cara. E tá certo que o medo tem que te destravar mesmo. Ele tem que te travar. Você tem medo de subir no muro lá e andar... Eu tinha medo de subir no muro e andar correndo, né? Eu vi meus amigos subindo no muro e andar correndo. Eu até subia, mas eu ficava sentado no muro lá, não conseguia correr. Por medo. Um dia eu fui fazer o teste. Venci o medo e corri no muro. Aí ficou fácil. Não tô falando pra você fazer isso, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu tô falando que o medo... Tô falando que o medo às vezes te trava. E tá certo travar por segurança, porque eu tinha medo de cair no muro. Você tem esses medos aí de travar você investir em alguma coisa, porque você desconhece, aí você tem medo de perder seu dinheiro. Tá certo, você tem que ter medo. A única coisa que vai te tirar o medo é o conhecimento, é a experiência. Então você tem que ter isso, senão você nunca vai ficar mais conhecedor do mercado, né? Se o Warren Buffett aprende até hoje, como que você acha que você vai ser o mestre dos mestres? Não, vou esperar ter o conhecimento supremo pra começar também. Não, eu não vou investir, não. Eu vou esperar ser igual ao Warren Buffett pra começar a investir. Aí se lascou, né? Então, qual foi a movimentação que foi feita aqui no dia 29 de dezembro? Percebe que muitas movimentações, né? Dia 26 saiu uma, dia 29 agora saiu outra. Qual foi essa movimentação? Olha lá. Concluiu a aquisição de um edifício corporativo, uma laje. Uma laje. Então, antes era logístico, todo mundo gostava. Logístico e renda urbana entrou em burburinho, mas o pessoal aceitou, porque foram transações boas. Agora laje. Então, agora tem logístico, laje e renda urbana. Aí o pessoal ficou louco. Não, laje eu não aceito. Vamos ver se a negociação foi boa? Porque olhar só por tipologia do imóvel não é uma análise muito legal, né? Só olhar pela tipologia do imóvel. Se o imóvel for top, se o contrato for bom, se o inquilino for bom, pô, que se lasque se é logístico, se é laje. Depende do modelo de negócio. O modelo de negócio foi bom ou não. Né? Então aqui foi outro imóvel aqui de Belo Horizonte, 126 milhões pagaram na modalidade de buy to lease, contrato atípico de 15 anos. Você já viu uma laje alugada no contrato atípico de 15 anos, com multa remanescente e tal? Você já viu isso? É raro, né? Então aqui os caras conseguiram um imóvel top, vamos já ver se os inquilinos são top também, mas contrato atípico, multa remanescente, tudo, então, opa, já tô mais tranquilo aqui, né? Não é uma laje corporativa qualquer, não é. O imóvel encontra-se integralmente locado. Opa, tem vacância, é o mesmo problema que as outras lajes corporativas que causou o medo na galera, que o pessoal fica meio avesso à laje corporativa, porque vacância demais, né? Depois da pandemia, home office, e aí muita gente ficou... O mercado de laje corporativa ficou com a vacância aí mais ou menos sistêmica de 10 a 20, 30% em alguns fundos, né? Então, aqui tá integralmente locado para MRV, Log, CEPA e Urba. E todos esses têm um controlador comum, tá? A Urba, inclusive, é controlada pelo grupo MRV. Então, tenho medo, Léo, não sei quem que é a MRV, que é uma companhia listada na bolsa, tá? É uma empresa muito grande de construção. Aí você pode investigar ela. Não vou fazer esse trabalho aqui, porque já deu 40 minutos aqui, nós nem lemos o relatório gerencial. Acho que vou ter que fazer parte 2 desse vídeo aqui. Mas fato é que foi uma aquisição que até agora, beleza, vamos ver se ele se endividou para fazer isso. Como que ele pagou? Olha lá, a aquisição foi realizada à vista, sendo 80% por meio da comprou através de cota, e 20% de recursos financeiros, ou seja, com dinheirinho, né? A um cap rate de 10,7. Opa, bom demais também, né? Inclusive, um dos gestores sócios fundadores da Guardian falou um pouco sobre isso. Eu vou deixar o corte aqui para vocês. Foi questionado num podcast sobre o que ele acha que vai ser o direcionamento do Gari agora. Você vai comprar mais laje, você vai comprar mais logística, você vai comprar mais renda urbana. O que ele vai fazer? O que eles estão pensando em fazer? E a resposta começou ideal, né? Que tiver oportunidade. É isso que eu respondo sempre pros alunos, né? Vai comprar fundo imobiliário agora? Ação? ETF? Vai comprar o que agora? O que você tá comprando, Léo? Tá montando caixa oportunidade? É o que tiver em
oportunidade, a gente vai comprar, independente se é ação, se é fundo, se é, enfim. A gente hoje está vendo oportunidades para crescer em logística e renda urbana, então a gente vai tentar equilibrar um pouco mais, ter logística no fundo, para dar uma reequilibrada, mas a gente vai buscar boas oportunidades. Então, a gente quer dar ganho para o investidor, manter o risco baixo, né, e o retorno, os dividendos nesse patamar que a gente vem tendo. E a alavancagem do fundo, né, já comentamos, vai permanecer baixa. Mas a gente acha que é mais logística e renda urbana para frente. Então começou o bafafá do Gari depois dessa compra, né, da Laje. A gente consegue ver aqui que, inclusive, olha o momento que começou a cair aqui o Gari. Você consegue perceber que dia 29 de dezembro, que foi o momento da notificação da Laje. Olha, vral, já caiu aqui, continuou caindo aí, bateu uma queda de quase 6%, sem nenhum outro motivo, porque realmente não soltou nenhum outro motivo. E aí ontem nós tivemos mais uma vítima dos juros altos. O Grupo Pão de Açúcar entrou em recuperação extrajudicial. E o Grupo Pão de Açúcar é um dos inquilinos do Gari. Então foi mais um tapão nas costas do Gari, né? Os cotistas ficam loucos. Pô, o Grupo Pão de Açúcar entrou em recuperação judicial, assumiu aí que não vai conseguir pagar as dívidas, tá renegociando 4,5 bilhões de dívida. Meu Deus, vai deixar de pagar o aluguel. E aí eu te aconselho, tarefa de casa, você estudar sobre recuperação extrajudicial, recuperação judicial, qual que é a diferença entre elas. Quando eu entro em recuperação extrajudicial, o que a empresa está querendo dizer? A empresa está querendo dizer o seguinte: pô, não, eu tenho condições de me manter operacional, mas eu só preciso renegociar a dívida. Ao invés de, eu não consigo pagar 100 milhões no mês que vem, mas eu consigo pagar esses 100 milhões, inclusive os acrescidos de juro, diluído em um ano. Então eu consigo pagar 10 milhões por mês. Para lá no final do ano eu te pago 120 milhões, ó, 20% de juros, mas eu consigo. Então, realmente, eles demonstram a devida operacionalidade do negócio ainda. O que quer dizer que vai continuar pagando aluguel, né? Dentro desse modelo de negócio do varejista, o que eles não podem perder? Principalmente o Grupo Pão de Açúcar. Pensa no mercado aí. Tem que vender alface, não é? Tem que vender tomate, tem que vender lá carninha. O que não pode faltar para eles conseguirem vender? Primeiro, o estoque. Só vai conseguir vender o alface se tiver o alface lá. Segundo, o lugar para vender o alface. Então, a inadimplência do aluguel é uma das últimas coisas que vai acontecer nesse tipo de problema de dificuldade financeira do grupo, né? Inclusive, a gente já viu uma possível recuperação do Grupo Pão de Açúcar. Lá em 2024, reportou um prejuízo de 1,1 bilhão. Em 2025 foi de 585 milhões, ainda está em prejuízo, mas já reduziu o prejuízo. Se a taxa Selic baixar, talvez eles resolvam aí esse problema, né? Porque a varejista sofre pra caramba. O capital de giro fica muito caro e essas empresas, eles andam com capital de giro negativo, fornecedor e tal, tudo através de juros, né? Então complica mesmo. Mas vamos ler aqui o que o Gari falou sobre isso. Ó, o Gari 11 comunica aos cotistas de mercado que o Grupo Pão de Açúcar celebrou o acordo com seus principais credores, a apresentação de um plano de recuperação extrajudicial, voltando a renegociar determinadas obrigações financeiras, totalizando aproximadamente 4,5 bi, conforme as informações tornadas públicas pela própria companhia. Então quem mandou isso aqui foi o próprio Grupo Pão de Açúcar que notificou isso aqui. Ó, não envolve compromissos operacionais correntes da companhia, como pagamento de fornecedor, então vai continuar pagando fornecedor, pagamento de salário, vai continuar pagando o salário, pagamento de aluguel, que seguem sendo realizados normalmente. Neste contexto, reforçamos que os aluguéis devidos pela companhia do Gari vêm sendo pagos normalmente sem qualquer inadimplência. A Guardian vai monitorar constantemente, né, vai conversar e tal, vai ficar com contato praticamente diário aí com o Grupo Pão de Açúcar. E aí, importante destacar que os imóveis locados para o Grupo Pão de Açúcar no portfólio do Gari possuem elevada qualidade imobiliária, com atributo relevante em termos de vocação, localização, potencial de incorporação. Trata-se de ativos por sua natureza e características que reúnem fundamentos sólidos do ponto de vista imobiliário, que reforçam sua atratividade e resiliência. Então, basicamente, o que o Gari falou assim, lascou lá pro Grupo Pão de Açúcar, eles estão com dificuldade para pagar os credores, mas ainda não chegou na parte operacional, que é fornecedor, salário, aluguel e tal, então nós estamos recebendo normal ainda. E aí, nesses pontos aqui, você tem que sempre olhar pro pior cenário possível. O pior. Qual que é o pior cenário possível? O pior cenário possível é o Grupo Pão de Açúcar não conseguiu a recuperação extrajudicial, aí vai entrar em recuperação judicial. Aí depois da recuperação judicial, eles têm 3 meses, né, na recuperação extrajudicial para ver se vai dar tudo certo. Ah, vamos entrar na recuperação judicial então. Aí lascou, ele pode ficar inadimplente no aluguel. Se ele ficar inadimplente no aluguel, que não necessariamente pode acontecer, presta atenção, tem muitos inquilinos que têm recuperação judicial vigente
e paga os aluguéis. Então perceba que não é entrou em recuperação judicial, acabou. Não, mas pode acontecer. Estamos olhando aqui pro pior cenário possível. Ficou inadimplente lá no Gari. Então a receita que advém do grupo Pão de Açúcar, o Gari vai parar de receber. Só que ele vai parar de receber pro resto da vida? Perdeu toda... Não. O que pode acontecer? Primeiro ponto que pode acontecer, que acontece muito nas varejistas, né, nesses mercados, é a troca de bandeira. O grupo Pão de Açúcar tá com dificuldade e vem um outro grupo, mercado e tal, atacarejo, enfim, vai lá e compra aquela loja. Aconteceu isso aqui na minha cidade aqui. E olha que minha cidade tem 10 mil habitantes. Era um mercado, tava mal das pernas, veio um outro mercado que era de outro lugar, falou assim, parou, assuma a sua operação. Foi lá, tirou a fachada do mercado antigo, colocou a fachada nova, continuou no mesmo lugar, continuou pagando aluguel. Então o que pode acontecer é, por exemplo, lá na loja do grupo Pão de Açúcar alugado pro Gari, vinha um outro assumir a loja, trocou o nome e pronto, acabou, vai continuar pagando o aluguel. E o que pode acontecer também, talvez se isso não acontecer, ficou inadimplente. Se ele ficar inadimplente, rescisão de contrato entra a multa que o Gari, amarra bem bonitinho lá no contrato atípico. Essa multa não entra na parte extrajudicial, nem nada do tipo, nem judicial, então vai ficar essa dívida aí que em algum momento o Gari vai receber. Pode demorar, pode, mas em algum momento vai receber. E o imóvel fica vago para alugar de novo. E aí é o que ele falou aqui, ó. Localização muito boa, potencial de incorporação, então pode alugar para outro cara, pode fazer o que for ali, né? Montar uma estrutura para receber outros tipos de inquilino. Então, no pior cenário possível é realmente ficar inadimplente, queda de receita, temporário, a multa para receber posterior e começa trabalhos para novas locações, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui para ver se é interessante entrar no Gari agora é fazer o cálculo de, bom, se deixar de pagar a receita, quanto que do Pão de Açúcar tem receita por Gari? Se deixar de pagar isso, quanto que teoricamente o Gari deveria custar? E aí a gente faz essas continhas. Simples, básico, fácil. Aluno do Método 2.1 faz isso. Se você não é ainda, tá vacilando. Fica com medo, né? Então não vai dar pra explicar nesse vídeo aqui sobre a estrutura do Gari e como que eu gostaria que você analisasse essa estrutura, tá? Porque, por exemplo, em renda urbana ele não tem imóvel de renda urbana, ele não tem imóvel. Os únicos imóveis que ele tem dentro do portfólio dele é o Bate Souza, o Air Liquid 1 e 2. O resto é tudo por fundo, ó. Ele vai lá, comprou fundo, os imóveis do Carrefour, tá tudo no fundo da Ness. Os imóveis do Grupo Pão de Açúcar, do Grupo Mateus e o Amanara, tá tudo no Artemis 22. Os imóveis da Desco, comprou lá, 2 imóveis da Desco, né? Eles montaram um FI, ó, Artemis 2025. Então, você precisa aprender a ler esse tipo de estrutura aqui, tá? Precisa aprender a ler esse tipo de estrutura. Mas não vai dar pra eu te explicar aqui agora. Então, vamos para o que nos interessa aqui, tá? Este relatório veio antes deste problema com o Grupo Pão de Açúcar. E aqui o guidance de dividendos estava em 0,08 a 0,09 em todo 2026. Então, vamos ver se isso aqui pode ser mantido, né? O que vai ajudar a gente aqui a fazer essas contas é ver o quanto de receita imobiliária de renda urbana, ou então quanto de receita total imobiliária ele tem pra gente retirar daqui o quanto que o Pão de Açúcar vai deixar de pagar no pior cenário possível. Lembra que eu tô falando do pior? Porque se eu calculo o pior e o preço tá bom no pior, pô, então qualquer coisa acima do pior eu tô ganhando. Porque imagina, eu calculo o pior, o preço do Gari tem que estar R$8, no pior cenário possível, e eu consigo comprar ele a R$8, pô, e se nunca deixar de pagar? Eu tô ganhando todo esse prêmio, entende? Então a gente tem que ser cauteloso, porque nós estamos aportando nosso capital, a gente quer a maior rentabilidade possível, no menor intervalo de tempo, né? Com o menor Sharp possível. Isso requer um pouquinho de conta. Então, vamos ver como que tá agora o portfólio do fundo. Olha só, no último relatório, 62% renda urbana, 30% logística, 8% escritório. Quando a gente olha aqui a distribuição de inquilino por receita, olha lá, grupinho Pão de Açúcar, 14%. Então, a receita imobiliária total, quando a gente soma todas as receitas imobiliárias, a gente consegue ver, então, que 14% advém do Grupo Pão de Açúcar. E é tudo atípico, né? Só aquele galpão que eles compraram perto de Confins, que é contrato típico, né? O resto é tudo atípico. Inclusive, um imóvel de laje corporativo, que normalmente é típico, eles conseguiram atípico. Então, para fazer uma continha mais rápida, é bem fácil. Você pega o total de receita, é óbvio que aqui a gente tá considerando outras coisas, tá? Se a gente fosse debruçar mesmo aqui, a gente ia ter que fazer alguns outros detalhamentos, mas é só porque realmente já tem quase 1 hora o vídeo. Então, aqui a gente pega o total de receita, que é 27.095, e vamos tirar 14% disso aqui, que teoricamente seria a perda da receita imobiliária do Grupo Pão de Açúcar, que seria 3,7 milhões. Então dá lá, ó, 23 milhões de receita total. Vamos continuar tirando as despesas operacionais, tudo isso aqui, tá? Vamos continuar tirando as despesas. Todas as despesas aqui foram 2,8 milhões. Então, vamos supor que não estamos fazendo reajuste, nem nada, tá tudo igual. Vamos fingir que a partir de março o Grupo Pão de Açúcar fique inadimplente, a gente perca tudo isso e as despesas continuam as mesmas. Então, menos 2
milhões daria ali um resultado, então, de 20 milhões. Sabendo, então, que o resultado foi de 20 milhões, o que a gente precisa fazer agora é pegar esses 20 milhões, que foi o resultado líquido do fundo, e dividir pelo número de cotas, porque aí a gente vai ver quanto foi o resultado por cota possível de ser distribuído. Então, vamos aqui, vamos pegar o número de cotas aqui do Gary, tá lá, 289 milhões de cotas. Vamos colocar esse número por extenso aqui agora, né? Então, 20 milhões, 493.700 dividido por 289 milhões, o que dá 7 centavos por cota. Ou seja, se ficar inadimplente, o rendimento da cota cairia de 8 centavos, que foi o último rendimento, para 7 centavos, beleza? 7 centavos. Agora a gente tem que calcular o yield que isso representa. Hoje, para você comprar o Gary, vamos ver quanto que ele tá aqui? Deixa eu atualizar aqui para ver se a gente... Ó, tá 8,29. Então, para você comprar o Gary hoje, tá 8,29. Vamos ver quanto que esse yield, que é o que você vai receber, o rendimento que você vai receber, representa sobre a cota atual. Ó, então, dividido por 8,29. Dá uma bagatela de 0,85 mensal. Então, na pior das hipóteses, você estaria recebendo 0,85 mensal, tá? 0,85 mensal. Num fundo, não deu para eu ler tudo aqui com vocês, né? Mas num fundo que tem uma alavancagem líquida negativa, ou seja, o fundo, no caso de algum problema, ele pode fazer a alavancagem para tentar melhorar o yield. Perceba que a maior parte dos fundos imobiliários, isso aí em 99% dos casos, é alavancado no mínimo 10 a 20%. O Gary está com a alavancagem líquida negativa. Então ele pode sim fazer mais alavancagem. E aí isso pode facilitar ele aumentar esse yield. Porque com a alavancagem o cap rate de curto prazo aumenta. Se eu compro um imóvel de 200 mil pagando só 100 mil e os outros 100 mil eu fico devendo, o cap rate fica duplicado até eu pagar o restante. Então eu posso passar por esse período que está mais sensível pelo Grupo Pão de Açúcar, inflando um pouquinho o yield com alavancagem. Então isso é possível. Seria possível se a alavancagem já tivesse 50%? Seria possível se a alavancagem já tivesse de 30%? Não seria possível. Mas no caso do Gary ele tem essa saída. Então como tem caixa pra caramba, ele pode usar desta estratégia, né? Léo, beleza, entendi. O pior cenário possível seria receber 0,85% mensal sem o risco, porque aí eu já tô tirando a receita do Grupo Pão de Açúcar. Então, teoricamente, é 0,85 sem risco. É basicamente isso, a não ser que outros grupos fiquem inadimplentes. Léo, aí temos outro fundo que paga mais do que isso sem risco? Se a gente for olhar para a renda urbana, rapaz, não tem não. Ainda mais com essa possibilidade de valorização, né? Porque se ele resolver esse problema, o PVP já vai dar mais uma colada ali próximo do 1, assim como seus pares estão aqui. E se ele alavancar como uma estratégia para poder inflar o yield nesse momento, se o Grupo Pão de Açúcar ficar inadimplente, ele vai conseguir manter um yield mais alto. Para quem comprou mais barato, isso vai ser excelente. Quando resolver o problema do Grupo Pão de Açúcar, vai subir mais ainda o yield. E aí quem comprou lá embaixo vai ficar com o yield on cost muito bom. Qual que é o melhor cenário aqui? Pô, o melhor cenário é ele continuar pagando o que ele tá pagando, né? 0,83. E realmente o Grupo Pão de Açúcar nunca ficar inadimplente, resolveu o problema, pagou a dívida dos credores, voltou a ficar tudo certo e tal, e não vai ter mais problema, né? Então, 0,083, que é o quanto que ele tá pagando atualmente, dividido pelos 8,29, você vai estar recebendo aí o yield de 1%. Em um fundo com imóveis bons, uma gestora que não tá dando rata, né? Você consegue ver que eles não estão dando bobeira, com zero alavancagem. Zero alavancagem. Então, na minha opinião, sendo bem sincero aqui, né, pra conclusão desse vídeo, que você precisa, talvez eu até faça aqui a live pros alunos sobre como analisar essa parte do fundo aqui, porque gastaria mais 1 hora, mais ou menos, para vocês entenderem a inteligência que os caras utilizaram para poder criar esse modelo aqui de compra de imóveis. Isso aqui aumenta a sofisticação do fundo, é mais complexo você ler, mas aumenta o yield. Então, né, eles têm que fazer tudo para aumentar o yield mesmo, porque eles estão competindo com outros que são muito maiores do que eles. Se tiver o mesmo yield do que os maiores, eu vou comprar os maiores. Então, realmente, o Gary está numa ótima posição de preço, na minha opinião, tá? Uma ótima posição de preço. Léo, pode cair mais? Aí só Deus sabe. Essa queda que aconteceu depois do Grupo Pão de Açúcar já foi relevante, né? Já foi relevante, pode ser que caia um pouquinho mais. Hoje o mercado não derrubou mais a cota, né? Abriu 8,30 e continua 8,30, mas se chegar a ficar inadimplente, pode ser que caia um pouquinho mais. Neste cenário de preço, na minha opinião, faz sentido entrar mais um pouquinho no fundo. Faz sentido. Então, o que eu fiz hoje, tá? A hora que abriu o mercado, o que eu fiz? Vendi uma posiçãozinha que eu tenho em LFTB, que é a minha reserva de oportunidade, que vocês sabem, e comprei um pouquinho de Gary. Então, comprei aí umas cotinhas a 8,29. Inclusive, pode ser um dos fundos que a gente vai conseguindo aumentar a posição cada dia que passa, enfim. Assim como a gente fez com o GGRC, que a gente passou comprando GGRC uns 5 meses comprando GGRC, né? Porque tava em ótima oportunidade. E aí agora você viu o que aconteceu com o GGRC, né? Então, sempre você tem que tentar aproveitar das oportunidades, cara. Então, a gente comprou muito ali a 9 e pouco, né? Já subiu 5%. Se você souber fazer conta e ler, você precisa ser alfabetizado e saber usar a calculadora. Não é difícil. Eu te ensino a fazer isso na prática. Não é difícil. Se você souber isso, saber ler, pra você conseguir ler os relatórios gerenciais e saber usar a calculadora, e se não souber, eu te ensino,
você vai fazer investimentos muito melhores, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido a minha opinião sobre o fundo, deixando claro que isso aqui não é dica de investimento, apesar de eu poder te dar dica de investimento, isso não é dica de investimento. Eu quero que você entenda o que tá acontecendo, porque tem risco. Espero que tenha ficado claro o risco aí. Se você quiser aprender de vez como que investe em fundo imobiliário de maneira profissional, aí você entra no Método 21. Mas só se quiser aprender de maneira profissional, porque já adianto, vai ter aula pra caramba pra você assistir, você vai ter que sentar a bunda na cadeira, coar o cafezinho pra você conseguir realmente aprender. Não vai ser fácil, mas eu te prometo que vai ser simples. É o melhor curso de fundos imobiliários do planeta. Tamo junto, fica com Deus. Até o próximo vídeo que será excepcional. Hoje vai ter live, tá? Talvez se você entrar aí no Método 21 correndo, talvez vocês ainda consigam entrar na live de hoje. Falou, um abraço. E as lives ficam gravadas, né? Se não conseguir, você assiste no outro dia.